O Banco do Brasil é um banco que está há 200 anos, você percebe, ele não é um banco ruim. Se não fosse o PDD que o Banco do Brasil tem, que é bilionário, ele poderia estar distribuindo 7 bilhões ao invés de 4 bilhões que ele está tendo de lucro. A minha estratégia, ela é fixa, independente se tá tendo guerra, né, se tá tendo qualquer cenário apocalíptico, se tá tendo qualquer a minha estratégia, ela é fixa, ela permanece fixa. E eu acho que é essa que é a ideia, né, em vez das pessoas elas ficarem no onde investir, elas deveriam focar no como investir. Eu foco no como eu invisto, não onde eu "Ai, onde que eu vou investir agora? Qual", por isso que a pessoa perde dinheiro, ela fica focada no onde. E o pior, o mercado como um todo, ele quer que a pessoa foque no onde. Porque o mercado, uma corretora de valores, a própria B3, a bolsa, os analistas, eles ganham conforme a pessoa gira o patrimônio dela, Carol. Como você acabou de falar, a pessoa fica girando e ela fica só pagando taxa. Isso. Então o mercado, ele se alimenta desse medo, ele se alimenta das pessoas fazendo essa besteira, esse Sim. besterol de: "Ai, onde que é o momento agora?". É isso que vende para as pessoas. As pessoas querem focar no onde, quando na verdade elas têm que focar no como. Eu sempre foco no como. Como que eu invisto? Ó, dá o seu like, né, Diego? Dá o seu like, Deixa o público like. do Diego, nosso público. Deixa o seu like aí, turma aí. Então, a minha estratégia, ela é uma estratégia fixa, que ela não varia independente do que está acontecendo, ela pode variar ao longo do tempo, porque mudou alguma coisa no mundo, alguma visão minha, algum aprendizado meu, isso pode acontecer, mas não vai ficar mudando conforme acontecem os eventos aí, do que está acontecendo no momento, né, da Selic, dos juros. É uma estratégia que eu tenho reserva de oportunidade na minha carteira, então renda fixa de liquidez diária. Hoje tá Perfeito. bom lá o Tesouro Reserva, né, que a gente vai Vamos falar falar, aqui. eu ia até olhar aqui que é a próxima pergunta. Tá, daqui a pouco então a gente fala dele. Aí eu tenho reserva de oportunidade, tenho ações dentro do Brasil, tenho fundo imobiliário no Brasil para gerar aquela renda passiva, aquele investimento que tá sempre pingando ali um dinheirinho na conta, que aí eu uso para reinvestir nessas oportunidades que vão aparecendo inclusive. Tenho ações no exterior, então dólar, ETF, né, que a gente não compra só o dólar, eu compro o dólar e eu invisto em dólar, né, eu não deixo o dólar lá parado. Então eu tenho ETFs que replicam lá as maiores empresas americanas, tenho renda fixa americana também nessa carteirinha em dólar, e eu tenho um pouquinho também de cripto. Tenho ali 5% na carteira em Bitcoin, em Ethereum, que aí eu deixo ali bonitinho, nessas principais. Então a minha carteira, ela não tem muita emoção, na verdade, ela não varia muito, eu não fico pensando nela 24 horas por dia. Quando eu vou viajar, que a gente tem às vezes viagem, né, dessas de trabalho que a gente vai, o povo você vê, eu tenho certeza que você vê também, o povo: "Ai, tá caindo o Bitcoin, tá caindo a minha carteira, não sei o quê". A gente fica de boa ali, porque a gente já montou uma Tranquilo. carteira que a gente nem se preocupa com isso, né, a gente tá vivendo a vida, porque sua carteira de investimento, ela não pode ser só mais uma prisão da vida que tá ali, que você fica pensando nela 24 horas por dia. Você tem que criar ela pra ela não ser, ela tem que ser a liberdade mesmo, né. Então, a minha estratégia, ela é fixa, ela é dessa forma, e aí é óbvio, aquilo que tá em oportunidade no momento, e sempre vai ter alguma coisa em oportunidade, aí eu compro mais. Então todo mês eu pego uma parte do meu salário, né, do quanto eu ganho, e eu invisto. E aí todo mês tem alguma oportunidade. "Ah, o dólar caiu, então tá bom pra comprar dólar. Ah, o Bitcoin caiu. Ah, os FIIs caíram". Por exemplo, mês passado eu não estava vendo oportunidade nenhuma, porque o dólar tinha caído, mas a bolsa americana tinha subido, então estava dando elas por elas, as ações do Brasil estavam num patamar alto, eh, Bitcoin estava ali nos R$ 82.000. Eu falei: "Ó, tá tudo neutro aqui, não tem oportunidade, então eu vou dividir o dinheiro igual e vou colocar um pouco em cada coisa". Sim. Agora esse mês, eu vou fazer análise semana que vem, que eu faço o aporte sempre na primeira semana do mês. Mas provavelmente já vai ver agora, tá, é só você esperar um pouco que sempre aparece uma oportunidade. Você não precisa ficar com uma ansiedade de: "Ai meu Deus, caiu, é a oportunidade única da minha vida que isso vai afetar o meu patrimônio". Não vai, você não precisa ficar nessa neura olhando, ficando que nem doido, né. Eu acho que a pessoa tem que ficar na neura, se ela quiser ficar em alguma neura, é de ganhar mais dinheiro trabalhando, Exato. estudando, se qualificando. Os estudos comprovam que é isso que tira as pessoas da pobreza. O que melhora a vida de uma pessoa, de fato, é saber lidar com o dinheiro dela para não fazer besteira, não perder dinheiro para o sistema. Então, pagando um cartão de crédito, pagando juros, investindo errado e focando no seu próprio trabalho, no seu próprio bem-estar, e se qualificando, fazendo um curso e melhorando e podendo ganhar mais na sua hora, tendo. É isso que melhora de fato a vida de uma pessoa, né? Então a pessoa tem que focar nisso, ela não tem que focar em sardinhagem, em: "Ah, eu vou ficar rico rápido aqui, vendendo, comprando". Isso aí só vai afastar as pessoas mesmo do objetivo delas. O que que você acha do O Banco do Brasil? Banco do Brasil,
Ó, pela análise que eu fiz, primeiro, o Banco do Brasil é um banco que está há 200 anos no Brasil. Ele já passou por todo tipo de governo que as pessoas possam imaginar, de direita, de esquerda, de cima a baixo, diagonal, de lado, hiperinflação, coisas absurdas que já aconteceram no Brasil. E o Banco do Brasil continuou ali. E há 2 anos atrás, ele deu um lucro de 40 bilhões, de praticamente 40 bilhões de reais. Um lucro parecidíssimo com o do Itaú. Então, a gente não pode esquecer que o Banco do Brasil, ele de fato ele é feito de ciclos. Quando a gente tem um ciclo de juros alto, que aí você vê o agronegócio dando um calote maior, as pequenas e médias empresas que hoje estão dando calote, não estão conseguindo pagar as contas, estão dando um calote mais alto, o banco ele sofre, entendeu? O banco ele precisa provisionar a provisão de devedores duvidosos, é o PDD. Todo banco, na verdade, toda empresa que ela trabalha emprestando dinheiro para outras pessoas ou outras instituições, elas precisam provisionar um dinheiro que elas emprestam. Pensa assim, Carol, ó, eu vou te emprestar, eu tenho aqui 10 pessoas que eu estou emprestando dinheiro, eu vou emprestar R$ 1.000 ao todo, eu vou emprestar R$ 100 para cada uma, eu estou emprestando 1.000, certo? Sim. E o banco, o que ele é obrigado a fazer pela lei? O Banco Central determina isso. Ó, você está emprestando 1.000, você precisa guardar numa caixinha um dinheirinho, porque se desses 1.000 derem calote em você, você já tem que ter o dinheiro para cobrir. Sim. Então, por exemplo, se desses 1.000 que eu emprestei, sei lá, 800 te devem? Modo de dizer, 800 reais, né? R$ 800, mas aí o banco também ia à falência total. Modo Geralmente, de dizer, a né? inadimplência ela fica ali por volta de uns 10, no máximo, 5%, 10%. Sim. Então, sei lá, eu emprestei 1.000, R$ 100 R$100 vão me dar de calote. O banco ele precisa fazer o quê? Ele precisa pegar R$ 100, deixar guardado, tipo, numa caixinha, numa poupança, e falar: esse dinheiro está aqui. Se algum dessas pessoas derem calote em mim, eu tenho o dinheiro para devolver para os investidores. Porque qual que é a questão? O dinheiro do banco não é do banco. O dinheiro é dos investidores, é da gente que empresta do LCI, no LCA, no CDB, na poupança. O dinheiro do banco, as pessoas que deixam na conta corrente sem render nada, que é o maior absurdo ainda, né? O dinheiro do banco não é do banco, é de todo mundo, é dos investidores, é da gente que deixa, quem usa o banco. Sim. Como pessoa física ali que deixa o dinheiro lá. Então, o que acontece? O banco, ele vai emprestar esses 1.000 não são dele. Ele precisa ter, o Banco Central estabelece, ó, o banco tem que ter em algum lugar guardado dinheiro para se alguém der calote, se alguém não pagar, tem que ter o dinheiro guardado. E aí o que acontece quando é inadimplência desses 1.000, em vez de R$ 100 virarem caloteiro, imagina que 200 viraram, R$ 200 foram perdidos no calote. Aí ele tem que O subir banco tem que guardar 200. Entendeu? Ele tem que subir o PDD, exatamente. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Se não fosse o PDD que o Banco do Brasil tem, que é bilionário, ele poderia estar distribuindo 7 bilhões ao invés de 4 bilhões que ele está tendo de lucro. Ele poderia estar tendo um lucro muito maior e distribuindo muito mais dividendo também. Então, assim, hoje o Banco do Brasil, você percebe, ele não é um banco ruim, ele cresceu o número de clientes, ele cresceu a carteira dele, ele regulou algumas garantias, porque também isso estava super desajustado há 2 anos atrás, eles perceberam que eles tinham feito besteira. O que acontece? Quando ele vai te emprestar dinheiro, por exemplo, você é uma fazendeira. Aí você chega lá no banco e fala: olha, me empresta aí que eu quero fazer aqui a minha safra, quero fazer minha plantação de milho, sei lá. E aí você pede dinheiro pro banco. O banco ele fala assim: tá bom, eu te empresto, só que você precisa deixar algo em garantia. Qual que era a garantia que o Banco do Brasil usava? A própria colheita da pessoa, a própria safra da pessoa. Então você ia plantar milho, aí o Banco do Brasil falava assim: ó, se você não me pagar, eu vou aí e pego todo o seu milho. Só que o que acontecia? A pessoa plantava, às vezes a pessoa tinha perda do milho, porque não choveu onde não devia chover, ou choveu onde não devia. Ou então a pessoa falava: olha, meu milho, não sei o que aconteceu, roubaram meu milho. Ele deixou na fazenda do amigo do lado, nos silos lá do amigo do lado, guardando os grãos. Você tá entendendo? Sim. É uma garantia frágil, porque cadê? Deu errado, né? O Banco do Brasil, ele não fica com o grão da pessoa, ele não tem como controlar, ele não fica com essa posse, então ele não tem controle. E aí o pessoal tava acionando a questão de recuperação judicial, que aumentou muito no agro a recuperação judicial, Sim. que é um mecanismo que a pessoa tá devendo, só que, ó, pago quando eu puder, eu vou ganhar pela lei, a pessoa tem direito de ir postergando a dívida dela, não conseguia exercer garantia. E aí tudo isso foi minando o lucro do banco, e aí automaticamente, quando o banco lucra menos, a cotação dele cai. Foi acontecendo isso. Só que eles, de 2 anos para cá, eles fizeram um baita de um trabalho que eles revisitaram todos os contratos. E qual que é a garantia agora? Terreno da pessoa, fazenda. Então o agricultor, o que ele vai falar? Eu não vou, se eu for pegar empréstimo, eu tenho que deixar o meu terreno, a minha fazenda como garantia. Ele vai querer perder a fazenda dele? Não vai. Então ele prioriza pagar o Banco do Brasil.
Coisa que ele não estava priorizando. Ele estava priorizando pagar uma cooperativa, porque a cooperativa colocava a garantia da fazenda. Você está entendendo? Então, o Banco do Brasil ele voltou a ter garantias fortes, só que muito dinheiro ali da carteira de pessoas que ele já emprestou estavam com esse modelo antigo, só que agora já está meio que limpando a carteira. E aí você vê uma Selic alta, cara, um juros extremamente alto, as pessoas não conseguem. Pagar a dívida, né? O empreendedor, o empresário no Brasil, ele é visto como o vilão, o explorador, e o governo está o tempo inteiro falando exatamente isso. O empresário é um vilão, é um explorador, ele odeia as pessoas pobres, ele odeia quem está trabalhando. Quando, na verdade, a pessoa que... 97% dos empreendedores são pequenos e médios empreendedores que tentam empregar ali. Eles não tiram de lucro mais do que a Selic. Eles não têm uma margem de lucro de mais de 15%, na maioria das vezes. Quando eles têm que pagar funcionário, aluguel, toda a operação, eles não tiram geralmente 15%, não sobra 15%. Sendo que se você investir o dinheiro hoje sem fazer nada, você tem 15% lá no Tesouro. E essa pessoa ela é vista como a vilã da história. Sim. Entendeu? E hoje, 25% das empresas no Brasil não estão fazendo de lucro o necessário para pagar as próprias dívidas. Então, tá tendo uma inadimplência gigante. E é isso tudo, eu tô falando isso porque tudo isso, uma taxa de juros dessa, vai matando a nossa economia. Ela vai, de fato... Sim. Por isso que a gente estava tão animado para os juros cair. Só que aí os juros não tá caindo por uma série de fatores, né? E aí a gente vê uma Tokstok, uma Nossa. Mobile, né? A estrela, Infelizmente. aquela da Suzy lá. Que tinha uma época era da Barbie, É, né? E a gente Banco vê Imobiliário. que, né? E aquela o Autorama. Então a gente vê as empresas afogadas, né? Empresas grandes. O Mix Mateus, o Gari 11, né? Que é um fundo imobiliário. Exato. Ele tem um monte de A lojas do gente Mix vai Mateus. falar também dele. Então, assim, o que acontece no Brasil? Que é algo que eu fico muito chateada. O rico, ele é visto como uma pessoa arrogante. Ele não pode ser rico. Ser rico no Brasil é crime. Você não pode ser rico. Só que por que vocês enxergam dessa forma? Porque as pessoas falam assim, a gente produz para o rico. E tudo bem, é verdade. E o rico, em contrapartida, também ajuda as pessoas que produzem. Então, se a gente tem e aí nem vamos falar só do rico, temos aí os micro e médio empresários. Se eles tomba toda a cadeia que a gente tem. Se essa taxa de juros continua alta, tomba todo mundo que está atrás. É isso Então, mesmo. hoje no Brasil, você não pode ser rico. Porque nos Estados Unidos é o contrário. Lá, os ricos se apoiam nos projetos. Porque eles falam, opa, ó, o meu projeto aqui pode dar certo com o seu aqui. No Brasil não é assim, Di. No Brasil você tem As você é rico. pessoas elas não têm incentivo. Primeiro que as pessoas não conseguem ir para a riqueza, porque elas ficam atoladas pobreza. numa vida de pobreza, trabalhando feito cão, ganhando quase nada, com Que dá salário pena, baixo. assim, às vezes, né? Então, Pena assim, no sentido de você falar, poxa, a gente não queria isso pro brasileiro. não, óbvio que não. Só que assim, o problema é o sistema como um todo. É um emaranhado de coisa, entendeu? Aqui as pessoas trabalham feito cão e elas não ganham quanto que elas poderiam ganhar. Como você vê em outros países que você acabou de citar, desenvolvidos, Sim. em que a pessoa trabalha feito cão, mas lá ela consegue ter uma vida digna. Às vezes tem um carro, tem uma casa. Não é um luxo, é uma vida digna, entendeu? É uma Sim. coisa que todo mundo deveria ter. E aqui no Brasil, a gente não consegue dar condição para essas pessoas prosperarem. Exato. E aí vem o governo e, de fato, ele coloca um contra o outro. O empresário Que horrível, contra né? a pessoa que tá lá trabalhando, né? Contra o funcionário. Sendo que são fáceis de uma mesma moeda, sabe? Só existe um emprego porque existe alguém querendo empregar do outro lado. E o negócio dessa pessoa tem que dar lucro. Gente, ninguém trabalha de graça. Não existe trabalho grátis. A menos que você vá na tua igreja, que você vá em alguma instituição de caridade, que você faça a doação do teu trabalho, que você se voluntarie. Sim. Mas ninguém trabalha de graça. A verdade é essa. A gente vive num mundo que tem recurso infinito, em que a gente tem que priorizar as coisas. Ninguém vai ficar trabalhando de graça. Então, para que você vai lá pegar um dinheiro que você juntou a tua vida, 100 mil reais, para abrir um restaurante, abrir uma pizzaria? Está dando errado a economia. Se o juros está rendendo 15%, Imposto atrás de imposto. se você vai contratar alguém, você vai ter que pagar 1 milhão de impostos a mais, a pessoa ainda pode te processar porque ela vai falar que você fez alguma coisa, porque o nível de processo... Existe uma indústria do processo dentro do Brasil, né? Eu estava até falando com a minha mãe esses dias, que ela é advogada. Sim. Existe uma indústria de processo, né, trabalhista e coisa assim, porque existe de fato isso. A pessoa, ela sai de um banco, por exemplo, tem várias placas que você pode ver na rua. Você foi demitido do banco que você trabalhava, entre em contato, vamos processar. Existe essa indústria já para acontecer. E eu não tô falando que os bancos são santo, não. Não tô falando. O banco já até provisiona também o dinheiro porque sabe que vai ter processo.
A questão é, não tô falando que todo chefe, que todo patrão é santo. Tem muito que é explorador. Muita gente da minha Sim. família, inclusive, trabalha em empregos que são considerados subemprego. É atendente de balcão, é portaria, é McDonald's, é isso, é aquilo. Eu sei como é que é. Não é fácil essa vida mesmo, É não. muito difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, não dá pra ficar jogando sempre um contra o outro quando você tem o governo cobrando 27,5% do trabalhador de imposto, 40% do empresário de imposto, tudo que você compra tem imposto, você vai tentar comprar um carro, metade do valor é imposto, você vai comprar um carro, você vai ter que ficar pagando IPVA, você tem que ficar pagando IPTU do teu imóvel, E que, na verdade, o PVA já é um imposto, né? você morre, você tem que pagar inventário, você tem que... Ou seja, você não tem direito, aí você sai na rua, você é assaltado. Ah, pelo amor de Deus, a gente só... A gente não tem a gente segurança pública, não tem nada. entendeu? Então, por isso que eu falo que é o sistema. E aí você vê, você tem empresas bilionárias recebendo, sim, incentivo, né, renúncia de impostos que poderiam estar sendo pagos. E Sim. que é a gente, é o empreendedor pequeno que agora tá tendo que pagar 10% a mais lá do lucro dele. Prejudica pra caramba, acaba tendo que mandar embora um funcionário. Por que tanto imposto? Porque se a gente tivesse esses impostos e viesse para o nosso país no sentido de ter uma saúde melhor, de uma segurança melhor e até mesmo dessa função de relação empregado patrão, seria melhor. Mas Com não é isso que certeza. acontece, vai pra mão de muita gente. E aí é salário de alto escalão, são muitas reformas que deveriam ser feitas e isso ninguém fala, entendeu? É só o Exato, empresário, ele quer, é o fim da escala 6x1, o empresário não quer que você trabalhe. Ou seja, é sempre assim, é um discurso de colocando um contra o outro, sendo que são faces da mesma moeda, um depende do outro. Exato, exato. E é complicado. E o que deveria ser Mexer feito... nesse tema é muito complicado, né? Muito difícil. E eu até ia te perguntar isso. O que você acha da escala 6x1? Porque assim, ela veio, aí de repente, não sei se você viu, mudou pra, né, ia ser, demorar 10 anos, Sim. enfim. Agora ela já voltou e parece que vai ser 5-2. O texto foi, inclusive, eu até fiz um vídeo do resumo Hoje da tava ópera. se falando muito disso. Muito, teve uma polêmica enorme, né? E aí o que acontece? O texto base, ele ficou na 5x2, então a escala que vai mudar para 5x2 e de 44 para 40 horas. Semanais. Que foi uma proposta, inclusive, que foi feita por um deputado da direita, do Republicanos, que é o Léo Prates. A primeira proposta, qual foi o esquema, né? Que o pessoal começou a fazer maior polêmica. A Erika Hilton, que é uma deputada de esquerda do PSOL, ela propôs, ela que criou essa proposta, com 36 horas semanais e a escala 4x3. E aí o pessoal falou, não tem condições, 4x3, não tem como, as pessoas, o Brasil não tem como trabalhar pouco, né? Trabalhar 4 No vezes e momento folgar que a gente 3, no momento que a gente tá, que tá tudo caro, enfim. E aí o que acontece? Veio o Léo Prates e colocou essa outra proposta da escala 5x2. E aí essa foi mais aceita, legal, não vamos ser 4x3, mas vai ser 5x2. E aí eles passaram isso. E aí agora, de última hora, né, na segunda-feira, eles vieram e colocaram uma nova proposta para voltar ao 4x3. Basicamente assim, alguns candidatos ali da direita quiseram meio que dobrar a aposta. Pra você ver como é que o nosso Congresso também, ele parece uma quinta série. Entendeu? Mas uma briga de um joga pipoca, o outro joga. Não, se você vê a sapato. votação, tem gente fantasiada, tem gente gritando. É um absurdo. Se você pega lá no canal da... O pessoal filmando e briga, é um absurdo. É absurdo. Aí o que acontece? Eles colocaram assim, então tá bom, então já que é pra 5x2, porque o que acontece, né? O que a direita tá pregando? Que essa votação pra escala 5x2, ela é uma medida eleitoreira pra ganhar votos pra reeleição do Lula. Exatamente. É isso que o pessoal da direita tá falando. E por isso que na cabeça desse pessoal, não deveria colocar a proposta 5x2 sem uma contrapartida para os empresários pagarem menos impostos também. Então, beleza, a gente vai colocar a escala 5x2, o patrão vai ter que contratar mais gente, vai aumentar o seu custo? Ok. Mas vamos tirar um pouco dos impostos. Ficar um meio a meio, né? Ficar um meio a meio. Assim, o patrão ele não tem que arcar só ele com mais custos ainda. Até porque a gente sabe que esse custo vai recair sobre os produtos que a gente compra. Isso vai recair na inflação. É só você estudar uma coisinha de economia básica que, gente, é custo, e aí você tem a receita, você tem o lucro, pressiona. Se você aumenta o teu custo, você vai ter que repassar isso para o teu produto de alguma forma, né? Não que todos vão repassar, mas boa parte vai acabar repassando e vai acabar tendo inflação. Ok, até aí ok. Então, é isso que a direita estava falando. Se for feito às pressas, vai ser feito dessa forma para a reeleição, como uma medida eleitoreira, e aí vai dar ruim. Vai ser, de novo, esse mesmo trabalhador
que ele vai ter um dia sim a mais de folga, essa vai ser a sensação dele, mas que rapidamente as coisas vão começar a ficar inflacionadas, os preços vão subir, e esse um dia de folga vai virar mais um dia de trabalho. Porque ou essa pessoa vai ter que ir para o mercado informal, isso se essa pessoa não for demitida, porque agora o patrão vai querer jogar ela num PJ e não mais num CLT, como já estava acontecendo. Então, assim, você pega hoje, são 40 milhões de brasileiros da informalidade, que ou estão fazendo aplicativo, ou estão trabalhando numa coisa informal. E dos outros 40 milhões, você tem gente na CLT e tem muita gente PJ. Porque hoje, as pessoas até às vezes preferem trabalhar no PJ porque não paga o tanto de imposto que elas pagam no CLT. Eu trabalhei por PJ por muito tempo também. Então, assim, existe esse acordo, né, de trabalhar PJ justamente por isso. Então, o que a direita está falando é isso, vai aumentar a informalidade, a pessoa ela vai ter que se matar de trabalhar no dia de folga que ela tinha, porque tudo vai ficar mais caro, e é uma ilusão, é mais uma ilusão para comprar o voto da pessoa e falar, olha como somos bonzinhos. Existe também o lado das pessoas da esquerda que falam o seguinte, ó, Diego, na verdade, o pessoal da direita nunca quis que acabasse a escala 6x1, eles nunca quiseram votar, eles não vão querer votar nunca, e se não for agora, que é ano de eleição, não vai ser nunca, então é melhor que seja agora. E por outro lado, eu entendo também, porque o que acontece? Porque o que acontece? No Brasil, parece que só são feitas as coisas que melhoram a vida das pessoas também em ano de eleição. Porque nos outros anos eles não fazem nada. Então, realmente isso acontece. Tudo aquela porcaria de novo. Exatamente. E assim, te entende, porque eu fiquei pensando bastante nisso, porque eu também penso nos trabalhadores. Porque a gente vê ao nosso lado, a pessoa ela fica muito cansada. E assim, realmente, se a produtividade aumenta, se for uma coisa onde perdão, me fugiu a produtividade aumenta, mas a gente também tem aquele lado, vamos cortar imposto para dar uma balançada e para todo mundo ficar melhor, ok. Mas não é isso que o governo faz. Não, ele prefere jogar e falar o empresário é o vilão, que ele não quer. E assim, ó, eu sou empresário e eu sou a favor do fim da escala 6x1. Eu acho que a escala 5x2, ela é digna. Porque eu, quando eu era CLT, eu sempre trabalhei na 5x2, Carol. E quem tá na escala 6x1, tem pessoas na minha família que estão na escala 6x1 e elas não têm tempo pra nada. Só o domingo, né? E olha lá. E às vezes nem é no domingo. Às vezes no domingo trabalha e vai folgar, tipo, numa quarta-feira. Né? Vai lavar roupa, vai não sei o que, cuidar do filho. Exato. Você não tem tempo de ir no médico, você não tem tempo de cuidar da sua saúde. Quem dirá de aprender investimento? Então, assim, eu, inclusive, como influenciador de finanças, pensando no meu lado egoísmo altruísta, eu me beneficio com as pessoas tendo mais tempo, porque a gente é youtuber, as pessoas vão ter mais tempo agora para assistir um vídeo e aprender a investir. Elas vão poder ter esse tempo para se educar. E isso vai ser muito bom. Então, se eu estivesse pensando só em mim, nossa, seria completamente a favor, não olharia nada. Mas qual que é a questão? Não é essa a questão. A questão é, essa pessoa que hoje está deixando de trabalhar esse um dia, não pode pagar a conta mais uma vez, de uma forma invisível, porque o Estado faz isso o tempo inteiro. E bem nos anos de eleições, Bem nos anos de eleições. Que a gente vai ver muito. Ano de eleição é populismo, não tem jeito. Porque a inflação, ela vira taxa de juros alta. E taxa de juros alta vira desemprego, vira pessoas que ganham menos, vira salário menor, porque quanto mais desemprego, menos salário tem. Inflação alta trava toda a nossa economia, vira uma TR mais alta. Outro dia o pessoal da minha comunidade estava perguntando para mim, Diego, nossa, eu estou amortizando aqui a parcela do meu financiamento imobiliário e o valor não está caindo. O valor do saldo devedor não está caindo. Falei, sabe por que não está caindo? Porque o seu saldo devedor ele é reajustado pela TR. E quando a taxa de juros, a Selic, está baixa aqui dentro do Brasil, a TR fica zerada. Quando estava lá por volta dos 9... a taxa referencial ela fica zerada. Só que agora que a Selic está em 15%, a TR está em 2%, 2,5%. Então, todo ano, o reajuste daquele contrato do banco, né, o saldo devedor, ele vai subindo. E a parcela do cara ela estava aumentando, em vez de diminuir. Sim. E aí eu falei, tá vendo? Isso daqui é invisível. Só que por que tá acontecendo isso? Porque os juros está alto. Por que o juros está alto? Porque o risco do Brasil é um risco alto. O Brasil ele tem muitas contas, ele aumenta muito os seus gastos, e para aumentar gasto ele tem que cobrar cada vez mais imposto. A gente esquece que o governo ele não tem o dinheiro dele. O governo ele não produz nada, nem é finalidade do... O governo é a única empresa do Brasil que pode fazer algo não para ter lucro, mas porque aquilo é bom para as pessoas e poderia salvar a vida das pessoas, como no caso de uma Covid. Sim. E ok, eu sou extremamente a favor disso. O governo tem que agir nesses casos mesmo. A questão é que a gente esquece que nossa, é de graça, isso aqui é de graça, o governo dá de graça. Não é nada de graça, tudo é a gente que paga. Graça. Não a gente paga imposto. A gente paga imposto em tudo que a gente compra. É um lixo. No arroz, no feijão, no pão, na carne, em tudo. E aí vai tudo aumentando de preço, na energia. A energia aumentando, o imposto sobre a energia aumentando, aumenta tudo. Porque tudo, para você produzir qualquer coisa, você precisa de energia elétrica, ou precisa de gasolina, precisa de petróleo. Então, as coisas estão todas... A gente sempre vai pagar a conta. E quem paga a conta é quem tá
base da pirâmide. É a pessoa que ela ganha um salário, aquele salário já vira tudo conta, porque ela tem que pagar farmácia, tem que comprar comida, ela gasta 100% do que ela Aumentou ganha. tudo, né? E aumentou tudo. Então você pega uma cesta básica acima de R$ 1.100 aqui em São Paulo, dependendo da cidade. É um absurdo. É uma coisa que a conta a gente não vê, as pessoas não colocam a inflação na conta. E a inflação ela é gerada pela perda do poder de compra. E a perda do poder de compra vem das pessoas desconfiarem da moeda, do governo ter que imprimir mais dinheiro, porque não está conseguindo pegar o que ele precisava emprestado, as pessoas não estão investindo. Então, assim, e aí isso aumenta os nossos juros também. Porque se o Brasil ele é um país... Pensa o seguinte, do mesmo jeito que a gente que é investidor, pessoa física, a gente quer o bem para o nosso dinheiro, e a gente vai avaliar lá, qual banco que eu vou deixar o meu dinheiro? O que está me pagando mais e que tem um risco menor. Não é isso que a gente faz? Sim. O investidor internacional, os fundos de pensão, os bancos de investimento que estão no mundo, eles estão fazendo a mesma coisa. Qual país está menos arriscado? Qual que está pagando mais e que está menos arriscado? Brasil, México, subiu a Bolsa tá México, entendendo? subiu a Bolsa Colômbia. Tá tudo interligado. Então, eu prefiro o quê? Ganhar 3,5% em dólar ou ganhar 14,5% aqui no real? Tá Se a taxa Selic aqui tivesse em 10, a pessoa prefere 3,5%. lá. Você tá entendendo? Sim. Então é isso, o governo ele não pode, o Banco Central não pode abaixar os juros porque, nossa senhora, é o inimigo do povo, é o inimigo da nação. Ele não pode, se ele fizer isso, o nosso dólar explode, a nossa inflação explode, vai acontecer um monte de efeitos colaterais. Porque, de novo, o mundo ele tem recursos finitos, limitados. Os investidores vão querer o melhor para o dinheiro deles. Ninguém vai ficar emprestando ou dando dinheiro para as pessoas de graça. Não existe isso. É sempre risco e retorno. Sim. Então, assim, esse é o mundo que a gente vive, essas são as leis que a gente vive, e aí é muito complicado. Então, é isso. Eu sou extremamente a favor do fim da escala 6x1. Eu acho que não... Porque a pessoa tem que conseguir... até para a pessoa sair do estado que ela se encontra, de um trabalho ruim... Às vezes um burnout, uma ela ansiedade. precisa ter tempo para estudar e para cuidar da própria vida. E isso acho que vai trazer produtividade extra também para as pessoas também trabalharem. Eu sou completamente a favor. Agora, o que eu sou contra... O que eu sou contra é usar isso como medida eleitoreira, enganando uma pessoa, falando que vai ser de um jeito, e aí quando você vai ver lá na ponta, é de outro.